Olá, queridos, 6 horas da manhã, boa madrugada. Estou falando baixinho aqui para que Deus possa aí nos ensinar nessa manhã de quarta-feira, dia 17/6/2026. E hoje nós vamos dentro do nosso lindo e maravilhoso programa ou série ou jornada, como vocês desejam trazer no coração de vocês, dentro do livro de Oséias, capítulo 2, versos 14 ao 23. Ah, meus queridos e amados, chegamos ao terceiro dia da nossa jornada dentro desse livro e até aqui nós vimos o chamado de Deus para Oséias, vimos a dor da rejeição e vimos a consequência das escolhas. Nós entendemos que toda distância ela produz resultados. Mas onde nós entramos aqui em uma das passagens mais lindas do livro. Por quê? Porque depois da correção vem a restauração. Eu estava vendo isso aqui, eu falei, meu Deus, que coisa forte, né? Dentro do livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14 ao 23, onde ele fala assim, vou ler um pouquinho para vocês, só um pouquinho, tá? Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhes falarei ao coração. Vou deixar só esse aqui e no decorrer da nossa ministração vou trazer mais um pouquinho para vocês. Eu quero dizer que até aqui, esse ponto principal, onde traz Oséias 2,14, nós encontramos uma declaração extraordinária, né? Diz, portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto. Eu lhe falarei ao coração. Observa, Deus não diz que vai gritar. Deus não diz que vai condenar. Deus não diz que vai humilhar. Ele diz que vai falar ao coração. Isso nos ensina algo muito profundo sobre o caráter de Deus. Muitas vezes pensamos que o deserto é o lugar do abandono, mas a Bíblia, ela diz que o deserto quase sempre se torna um lugar de encontro. Foi no deserto que Israel aprendeu a depender de Deus. Foi no deserto que Moisés recebeu direção. Foi no deserto que João Batista preparou o caminho. E foi no deserto que Deus venceu as tentações. E eu quero dizer algo aqui para vocês. E agora, aqui é no deserto que Deus decide restaurar Gomer. O problema é que ninguém gosta do deserto. A gente gosta dos tempos de abundância, dos tempos de celebração, dos tempos em que tudo está funcionando, mas existe aqui lições que não são aprendidas na abundância. A abundância nos ensina muito, como também o deserto nos ensina experiências extraordinárias. Apesar de sentir dores no deserto, a gente entende que existem verdades que não são reveladas quando o coração fica em silêncio diante de Deus. Existe aqui pessoas que vivem no deserto emocional, talvez pessoas cercadas de gente, mas profundamente solitárias, pessoas que sofrem por fora e choram por dentro, talvez pessoas que constroem uma vida inteira tentando agradar os outros, mas esquecem de cuidar da própria alma. Existem aquelas pessoas que carregam feridas de rejeição, abandono, traição e decepções. O deserto de Gomer não era apenas geográfico, era emocional, era espiritual, era um deserto construído pelas próprias escolhas. E quantas vezes isso também acontece conosco? Há desertos que surgem porque a vida é difícil, mas há desertos que surgem também porque insistimos em caminhos que Deus nunca planejou para nós.
E mesmo assim, Deus continua dizendo: eu atrairei. Isso aqui é amor, porque Deus, ele poderia simplesmente abandonar. Ele poderia simplesmente permitir que tudo terminasse ali. Mas Deus, ele continua chamando, ele continua atraindo, ele continua oferecendo uma oportunidade de recomeços. Em Oséias, capítulo 2, versículo 15, Deus, ele declara que transformará o vale de Acor em porta de esperança. O vale de Acor, ele era conhecido como um dos lugares de vergonha e julgamentos. Mas aí Deus pega o quê? Aquilo que representa a derrota e transforma em esperança. Esse aqui é um dos ensinamentos mais preciosos. Por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele pega lágrimas e produz crescimento. Ele pega fracasso e produz aprendizado. Ele pega ruínas e produz reconstrução. Ele pega feridas e produz testemunhos. Talvez você esteja vivendo um vale de Acor. E este momento, talvez exista aí uma área da sua vida que parece perdida. Talvez um relacionamento, talvez um sonho, talvez uma saúde emocional, talvez uma fé. Mas Deus continua sendo especialista em abrir portas exatamente onde só conseguimos enxergar paredes. E os versículos seguintes, eles mostram Deus restaurando uma aliança que parecia destruída. Mas Oséias, capítulo 2, versículo 19, ele declara: desposa-te comigo para sempre. Que declaração! Que declaração poderosa! Deus não está falando apenas sobre Israel. Ele está falando sobre o seu próprio coração. Um coração que continua disposto a restaurar aquilo que precisa, que parecia impossível. E nós vivemos em uma geração marcada pela descartabilidade. O que é isso, pastora? Pessoas que descartam relacionamentos, pessoas que descartam amizades, pessoas que descartam compromissos, pessoas que descartam alianças, mas Deus continua o quê? Sendo um Deus de restauração. Por isso, é importante lembrar, isso aqui não significa permanecer em relacionamentos abusivos ou aceitar comportamentos destrutivos. Significa entender que o coração de Deus sempre trabalha na direção da cura, na restauração da transformação. Talvez a grande pergunta deste dia, desta manhã de quarta-feira, seja: o que Deus está tentando falar que o barulho da minha vida não está deixando eu ouvir? O que Deus está tentando falar com você que o barulho da tua vida não está deixando você ouvir? Sabe por que muitas vezes não é Deus que está em silêncio? Porque somos nós que estamos ocupados demais. E nós estamos sempre tão ocupados tentando resolver tudo. Eu digo por mim. Quando eu paro um instante, eu paro para conversar com alguém, para ouvir uma mensagem, para tentar dar atenção para alguém. Porque nem sempre eu estou desocupada. Quase não estou. Então hoje Deus continua chamando cada coração cansado, continua chamando cada pessoa ferida, continua chamando homens e mulheres decepcionados. Ele continua chamando aqueles que perderam a esperança. Sabe, queridos, o deserto não é destino final. Ele é apenas uma etapa nos processos. O objetivo de Deus sempre foi deixar Gomé no deserto. E vocês acham isso certo? Claro que não, gente. Isso aqui é uma pegadinha para que vocês pudessem dizer: como assim? Não. O objetivo de Deus nunca foi deixar Gomé no deserto. Jamais. Porque o objetivo de Deus é sempre restaurar. O objetivo de Deus é sempre fazer reencontrar a pessoa, a sua identidade. O objetivo é trazer, compreender novamente quem era ela
e para quem ela pertencia. E Deus sempre quer fazer isso conosco. Quem sou eu e a quem eu pertenço? Talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você. Nem toda porta fechada é castigo, nem todo atraso é abandono, e nem todo silêncio é ausência. Às vezes Deus está apenas preparando um coração para ouvir aquilo que só Ele e você pode compreender, mesmo depois da dor. Quem sabe das suas lutas, das suas dores é você. Porque o amor de Deus não termina no capítulo da queda, gente. O amor de Deus continua escrevendo capítulos de restauração. E é isso que hoje nós podemos descansar. Por quê? Porque é o mesmo Deus que permitiu os processos, é o mesmo Deus que prepara a restauração, é o mesmo Deus que viu as suas lágrimas e conhece os dias da sua colheita. O mesmo Deus que permitiu desertos e também preparou a porta da esperança. Sabe? Existem pessoas que chegam ao deserto depois de um divórcio, outras chegam depois de uma traição, outras chegam depois de anos tentando sustentar uma imagem que nunca correspondeu ao que realmente sentiam. Existem mulheres exaustas de carregar relacionamentos sozinhas. Existem homens cansados de fingir força enquanto lutam contra feridas que nunca foram tratadas. Existem filhos carregando dores dos pais, mas muitas vezes o Deus que tudo sabe e tudo vê nos ensina a construir, não pelos acontecimentos que ocorrem, mas pelo que Ele te chama. E o que me chama a atenção em Gourmet é que ela não percebeu imediatamente o quanto estava perdida no meio da situação que ela vivia. Esse aqui é um dos maiores perigos da alma humana. Ninguém se perde de uma vez. Ninguém abandona os seus valores de um dia para o outro. O afastamento ele acontece aos poucos. Primeiro o coração se distancia, a gente falou sobre isso ontem. Depois os pensamentos se distanciam, depois as escolhas se distanciam. Aí quando nós percebemos, nós estamos vivendo uma realidade que nunca imaginamos viver. Por isso que Deus declara em Oséias 2, versículo 16, naquele dia diz o Senhor, que ela me chamará meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. Deus estava aqui falando sobre a intimidade restaurada, não apenas obediência, não apenas religião, não apenas obrigações, porque Deus queria relacionamento. E talvez nessa manhã seja exatamente isso. Sabe, eu fiquei horas fazendo aqui essa ministração. Chegou 11, 12, 1, 2, 3, 4 e eu aqui. Nós vivemos em uma geração conectada emocionalmente, mas cansada, cercada de informações, mas carente de direção de Deus. E o que o Senhor tocava no meu coração é que tem pessoas rodeadas, mas estão sofrendo com a solidão. O vazio da alma não é preenchido por distrações. O vazio da alma só é preenchido quando nós encontramos novamente o propósito para o qual fomos criados. Por isso que Deus não apenas restaura Gourmet, Ele restaura a sua dignidade, Ele restaura a sua identidade e Ele restaura a sua história. E essa é uma mensagem importante para todos nós, porque Deus não trabalha apenas para resolver problemas. Deus trabalha para restaurar pessoas. Em Oséias capítulo 2, versículo 21 a 23, nós encontramos uma das cenas mais bonitas do livro. Deus começa a falar de resposta, de fertilidade e também de vida, de esperança, porque o capítulo que começou falando sobre disciplina, ele também termina quando fala sobre restauração. O capítulo que começou falando sobre consequências, termina aqui falando sobre as promessas. Isso nos ensina que Deus não define
a nossa vida pelo pior capítulo da nossa história. Ele continua escrevendo, ele continua restaurando, ele continua reconstruindo, ele continua curando. Talvez você tenha chegado a esse terceiro dia sentindo que algo em sua vida está quebrado. Talvez exista aí uma área que parece que não tem solução, mas a mensagem de Oséias, ela é clara, porque o deserto não é o final da história. A voz de Deus continua ecoando sobre os lugares mais feridos da alma. E quando Deus fala ao coração aquilo que parecia perdido, você encontra novamente um caminho de esperança. Aí sim, viria a providência. Louvado seja Deus. E é importante trazer isso aqui. Essa jornada muda completamente porque Deus ele manda Oséias fazer algo que desafia toda a lógica humana. Amar novamente alguém que o havia ferido. E é nesse ponto que o livro deixa de falar apenas sobre Gomer e passa a revelar a profundidade do amor de Deus por nossas imperfeitas, por nossas imperfeições, melhor dizendo e corrigindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Nesta manhã nós colocamos diante de Ti aquilo que nós carregamos em nossos corações. Ah, Senhor, obrigada por essa manhã linda. Como nós aprendemos através do livro de Oséias, reconhecendo que existem desertos que não compreendemos, processos que não nos machucam e caminhos que muitas vezes parecem longos demais. Mas hoje nós aprendemos que o Senhor continua falando ao coração dos teus filhos. Pai, visita aqueles que estão vivendo desertos emocionais. Visita aqueles que estão enfrentando a solidão e rejeição e decepção e o cansaço da alma, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que a Tua voz possa alcançar cada vida que está orando comigo. Que o Senhor possa transformar os sonhos, Pai. Que o Senhor possa transformar os nossos vales de Acor em portas de esperança. Onde existe vergonha, traz restauração. Onde existe culpa, traz perdão. Onde existe tristeza, traz teu consolo. Onde existe desânimo, traz renovação. Que possamos compreender e caço de canto. Que o deserto não é o final da história, Pai, mas é um lugar onde o Senhor trabalha profundidades em nossas vidas. Pai, vai curando os relacionamentos feridos, casamentos enfraquecidos, os filhos que carregam dores de infância, cura os pais que vivem sobrecarregados pela culpa, cura aqueles que foram abandonados, traídos, rejeitados e que a Tua graça alcance cada área escondida das nossas almas. Também, Senhor, nós te pedimos que restaure a nossa identidade e que possamos lembrar quem somos em Ti e que não busquemos nosso valor na opinião das pessoas, nem as circunstâncias na vida, mas no amor eterno que o Senhor tem por nós. Obrigada, Senhor, por continuar nos atraindo para perto de Ti. Obrigada porque o Senhor não desiste dos nossos filhos e nem dos Teus filhos, Pai, deste vídeo. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós não conseguimos enxergar o futuro, o Senhor vai lá e continua escrevendo novos capítulos para a nossa história. Nós entregamos os nossos sonhos, nossa família, nossos projetos, nossas preocupações em Tuas mãos e declaramos que nós confiamos em Ti para transformar desertos em lugares de encontros, feridas em testemunhos de restauração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, queridos e amados do Papai Eterno. Como é bom estar na presença do Senhor, né? E quando Ele fala sobre o coração ferido, Ele quer restaurar o nosso coração. Ele quer falar conosco. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos atrair para a presença dEle. E como Deus é lindo, Ele restaura corações, escreve novas histórias. Quando eu resolvi trazer o livro de Oséias, eu me espelhei muito em casamentos,
e já não estão mais de pé, mas que pelo cansaço das situações, mulheres ou homens de Deus em casamentos deixaram de se amar. Isso acontece muito, queridos, mas mesmo assim Deus restaura. Eu acredito. Eu sou terapeuta e também psicanalista e também pastora há mais de 17 anos. Eu quero dizer algo muito, muito forte ao coração de vocês. Deus Ele não é filho do homem para que minta. Números 23, 19. Em todo o tempo Ele conhece a nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua manhã de quarta-feira. Fique com Deus. Aqui são quase 5 horas. Eita, fiquei tanto tempo sem dormir. Eu acredito que hoje eu devo tirar uns 15 minutinhos. Mas glória a Deus por isso. E cada momento é refrigério do Senhor para as nossas vidas. Porque eu busco, eu sonho, eu corro, eu determino, não sozinha, mas por Deus, para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas possam conhecer nosso canal. Deus abençoe a sua história, a sua vida. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê paz. E que Ele possa restaurar a sua história. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.